Agindo eu, quem poderá impedir? Você já ouviu essa frase ou já escutou esse cântico? Isaías 43 começa falando que se nós passarmos pelas águas, elas não nos encobrirão, quando pelos rios eles não nos afogarão, quando pelo fogo não nos queimará. Fala sobre confiança no Senhor, no único Senhor e Salvador. Fala sobre nós colocarmos toda essa confiança. O único Deus, não ter outros deuses. Aquele que nos resgatou de uma terra de escravidão, aquele que nos resgatou do pecado, do lamaçal e nos trouxe para perto dele. O tema que eu quero compartilhar com você hoje é: agindo Deus, quem impedirá? Você tem algo impossível para Deus? Tem algo que possa impedir você de realizar alguma coisa? A Bíblia fala que Deus nos pergunta se há alguma coisa impossível para Deus, se há algo impossível para Deus. Gênesis capítulo 18, no versos 10 ao 14, um anjo aparece ali para Abraão, para Sara, enquanto faz uma promessa a Abraão, já próximo dos seus 100 anos, para ter um filho, para ser pai, Sara com 90 anos, algo que naturalmente seria impossível. Mas quando eles receberam a promessa do Senhor através do anjo, eles duvidaram, né? Sara riu, não acreditou ali, mas um anjo pergunta: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? E essa pergunta que eu quero compartilhar com você, separei alguns tópicos aqui para nós aprendermos juntos da palavra, crescermos juntos no conhecimento da palavra. Esse é o Manual do Cristão, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha aqui, muito obrigado. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas. A Bíblia nos fala aqui que nós somos preciosos aos olhos do Senhor e Ele nos ama. A pergunta é: eu me sinto precioso para o Senhor? Eu me sinto amado pelo Senhor? Muitas vezes não adianta nós dizermos que amamos uma pessoa, amamos o nosso cônjuge, amamos os nossos filhos. Nós precisamos perguntar: filho, você se sente amado pelo papai? Você se sente amado pela mamãe? Você precisa perguntar para o seu cônjuge se aquilo que você está fazendo ele se sentir amado também. Deus fala que Ele nos ama, mas você tem se sentido amado? Quem sabe hoje Deus preparou esse momento para falar com você. Você que não se sente amado pelo Senhor, você que se sente abandonado, se sente rejeitado, você que não se sente precioso pelo Senhor. Deus, desde o princípio da criação, desde quando Ele criou Adão e Eva, Deus já tinha um plano aqui para a humanidade. Mesmo depois de Adão e Eva aqui desobedecerem e pecarem, Deus não os abandona, Deus não expulsou eles do jardim. Eles escolheram sair do jardim. Sabe, mas mesmo quando eles saíram da presença do jardim, Deus não queria sair da presença deles. Sabe, Deus queria ter um plano com eles, Deus tinha um plano perfeito. E mesmo quando o homem estragou tudo ali, né, caindo no pecado, desobedecendo e se escondendo, se afastando de Deus, Deus escolhe sacrificar um animal para cobrir aquele pecado ali que o homem tinha cometido, para que Deus pudesse olhar para o homem e não ver o pecado do homem, mas ver o sangue, o sacrifício ali de um animal. Aquele sangue cobria o pecado, podendo ali ainda ter relação, conversar com o homem. Note isso em Gênesis capítulo 4, quando Deus está falando com Caim. Deus alerta ele sobre o pecado estar à porta, Deus alerta sobre a intenção que estava no coração dele, Deus alerta sobre aquilo que ele estava sentindo. Note que Deus não quis mostrar para Caim que ele amava mais Abel do que a Caim, mas Caim fez algo diferente de Abel. E isso mostra, né, que o nosso comportamento, a forma de nós nos relacionarmos com Deus, pode mudar a forma de Deus nos relacionar conosco, ou a forma com que nós nos sentimos. Nós precisamos compreender que sempre o Espírito de Deus vai nos inspirar, vai nos dirigir a fazer algo para nos aproximar de Deus.
mas a carne sempre vai ter uma sugestão alternativa que vai nos levar para longe de Deus. O temor ao Senhor vai nos aproximar de Deus, enquanto que o medo vai nos afastar de Deus. O medo que estava aqui em Adão e Eva fez eles fugirem de Deus. Já o temor do Senhor faz nós nos aproximarmos para Deus. Quando Abraão e Sara, eles pecam, quando eles vão para uma terra que não era para eles ir, quando eles vão para o Egito, quando eles passam por dificuldades, eles sempre voltam para o Senhor. Quando eles não obedecem ao Senhor totalmente, depois eles voltam e obedecem, Deus continua falando e instruindo eles. Deus, ele não desiste de você, Deus não abandona você, Deus, ele tem um plano perfeito. E ele fala para você hoje, haverá algo impossível, haverá algo difícil demais para que eu possa realizar. Talvez você tenha desobedecido a alguma ordem de Deus. Talvez você tenha medo daquilo que você fez e tenha se afastado de Deus. Quem sabe o inimigo colocou aí no seu coração que você não é mais digno de fazer uma oração. Você não é mais digno de chegar diante de Deus e pedir algo para Deus. Mas Deus quer te mostrar um outro lado, uma outra face dele. A face de um Deus perdoador, de um Deus misericordioso, de um Deus que te ama e quer trazer você de volta para casa. Você que se desviou, você que se afastou, que por algum motivo, esteve longe dos caminhos do Senhor. Deus quer trazer você para perto. Sabe, se você estava num lugar que não era para você estar, Deus quer trazer você de volta para que ande no caminho dele. Quando nós colocamos um destino no GPS e estamos seguindo aquela rota traçada ali pelo GPS e por algum motivo nós erramos uma entrada, uma saída, nós não obedecemos aquela instrução, a palavra que o GPS fala é recalculando. Ele recalcula uma rota. Talvez tenha que dar uma volta a mais, talvez tenha que andar um pouco mais, talvez você demore um pouco mais para chegar ao seu destino, mas o importante é você entender aonde você se desviou dessa rota, aonde você errou uma entrada, reconheça isso e volte, não tem problema nós errarmos. A sociedade vai falar que a gente não pode errar, que é feio, que é vergonhoso você errar, mas para Deus feio, vergonhoso é você esconder o seu erro. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu reconheço o meu erro, eu reconheço essa situação aqui e eu quero falar para o Senhor que isso tem me afastado de Ti, tem me afastado dos Teus caminhos. Quando nós voltamos para o Senhor, nós nos aproximamos dEle. Deus nos ama tanto que Ele está sempre nos esperando, Ele está de braços abertos para nos resgatar. Aonde nós caímos, aonde nós erramos, aonde nós pecamos, aonde foi a nossa fraqueza, aonde nós desviamos, aquilo que era impossível para acontecer, nós podemos permitir Deus agindo, e Deus agindo ninguém impedirá. O segundo ponto aqui são as barreiras inesperadas pelo caminho. Quem sabe nós estamos até andando pelo caminho certo, nós estamos andando pelo caminho que o Senhor mandou andar, mas existem barreiras inesperadas e que são difíceis da gente passar, e essas barreiras a gente só consegue passar com um milagre, Só quando acontece um milagre, quando algo que o Senhor quer fazer. Então nós precisamos deixar Deus agir, precisamos deixar que o Espírito Santo venha nos direcionar a forma correta, a forma que nós devemos agir, a forma que nós precisamos compreender aquilo que o Senhor quer fazer. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a primeira barreira que eles encontraram foi o mar. Eles se sentiram encurralados, de um lado o exército de Faraó, de outro lado o mar, que era impossível eles atravessar. Não tinha como atravessar nado, não tinha como atravessar com um barco, não existia uma ponte ali, só precisava de um milagre. Talvez você chegou a esse ponto, a um ponto que você se vê que não tem mais o que fazer. Não tem uma ponte, não tem uma ferramenta, não tem um barco, não tem nada que possa fazer você passar por essa barreira. Mas existe um Deus que não vai deixar a angústia te pegar, a angústia te matar, não vai deixar o inimigo te matar. Ele vai falar para você, marche, continue andando. Mesmo que você veja que é impossível passar por essa barreira. Sabe quando você tocar nas águas ou Deus faz você andar por cima
das águas, ou elas vão se abrir. No caso de Moisés, quando Deus falou, diga ao povo que marche, o povo marchou e Moisés viu ali um milagre do Senhor, algo sobrenatural aconteceu. O mar se abriu e o povo pôde passar as pés enxutos. E aquilo que era uma barreira para o povo, para eles conseguirem passar, fez com que essa barreira não fosse mais para o povo de Deus, apenas para aquele exército de Faraó. Aquilo que é uma barreira hoje para você se tornará a arma que Deus vai usar para derrotar os seus inimigos. Deus, ele tem algo para fazer de forma sobrenatural em nossas vidas e nós precisamos entender quais são as barreiras que têm se levantado em nossa vida. Sabe, escreve aí, compartilha, abre o seu coração. Sabe, talvez você tenha identificado barreiras que aos seus olhos são impossíveis de vencer. Quando Eliseu estava cercado pelo exército do inimigo, o seu servo Geazi ali, ele estava desesperado e falando, nossa, meu Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Os que estão com ele são muito, nós não vamos conseguir vencer. E Eliseu faz uma única oração e fala assim, Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver aquilo que eu estou vendo. Sabe, talvez você não esteja vendo como Deus está vendo. E a oração que eu quero fazer com você é essa. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor não, que eu não estou vendo, aquilo que o Senhor vê que eu não vejo. Deus quer te mostrar algo muito maior do que aquilo que você está vendo. Sabe, você pode olhar e só enxergar as barreiras, você pode olhar e só enxergar as dificuldades, as circunstâncias, aquilo que o inimigo colocou para você. Mas Deus tem algo muito maior. Quando o povo permitiu Deus agir, o mar se abriu e aquilo que era impossível aconteceu. Quando você permitir Deus agir na sua vida, quando você parar de se justificar, quando você tirar essa capa de proteção, quando você colocar suas armas no chão, ali na presença de Deus, você vai entender que o poder de Deus, o agir de Deus, ele pode ser invisível, ele pode ser sobrenatural, ele pode ser espetacular, ele pode ser algo que nós não temos noção de como vai acontecer. Sabe, algo que para explicação humana não existe como explicar. Aos olhos humanos não tem explicação, mas quando nós permitimos o Deus Todo-Poderoso agir, Ele faz o impossível acontecer. Ele faz aquilo que nada, a ciência, a medicina, ninguém consegue explicar. Nós precisamos entender que fora do Senhor, fora de Jesus, não há salvação. Não tem ninguém que pode nos salvar. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Quem sabe você tem buscado aí em bancos, em pessoas, né, uma esperança que algo dê certo, que alguma coisa mude aí na sua vida. Mas o Senhor quer dizer que fora dele não há salvação. Sadraque, Mesaque, Abednego, né, eles estavam ali, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam ali diante do rei. E eles estavam a ponto de ser lançados na fornalha de fogo. Mas eles falaram, Senhor, é preferível que nós passamos pela fornalha de fogo do que nós venhamos desobedecer uma ordem tua. E nós não vamos nos prostrar a nenhuma imagem de escultura, nós não vamos adorar nenhum outro Deus. Quem sabe o diabo ele tem oferecido alternativas para você, e essa alternativa pode custar caro ao longo prazo, pode te custar caro na eternidade. Permita passar pela fornalha de fogo agora do que passar nela eternamente. É preferível nós passarmos pelo fogo agora e o fogo não nos queimar. É preferível nós passarmos pela água agora e ela não nos afogar do que nós eternamente morrermos. Nós morrermos eternamente e sermos lançados num lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Querido, eu não sei quem te feriu, quem te magoou, eu não sei quais são as barreiras que têm se levantado contra a sua vida, eu não sei aquilo que você tem colocado como impossível para Deus, mas para Deus não há impossível, para Deus não há impossível, mas o coração endurecido, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. O que nós precisamos é levar uma vida em santidade, buscar a direção do Senhor e viver essa vida de santidade. Quando nós permitimos Deus agir, Ele opera e realiza, executa a vontade dEle na nossa vida.
quando nós damos a liberdade para o Senhor. Não é aquilo que nós queremos, do jeito que queremos, mas nós abrimos mão da nossa vontade para que a vontade do Senhor venha. Nós precisamos permitir Jesus pagar o preço por nossos erros, por nossos pecados e pelos pecados dos outros, por aquilo que nos ofenderam, por aquilo que nos magoaram. Então, querido, se coloque agora na presença do Senhor, ore, permita que o Espírito Santo aqui dentro de você te direcione a forma que você deve fazer essa oração, seja ela se arrependendo e voltando para os caminhos do Senhor, sendo ela confessando Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, sendo ela alinhando o seu coração ao coração de Deus, sendo ela apresentando as circunstâncias, as barreiras e seguindo a voz do Senhor para onde Ele quer te mostrar, para onde Ele quer que você vá. Tenha um dia abençoado aí, no nome de Jesus. Se você quiser fazer parte desse projeto, ajudar, patrocinar esse canal aqui a crescer, a desenvolver para atingir e ajudar mais pessoas, você pode ler a descrição desse canal aqui e ser um contribuinte, contribuir com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Deus abençoe a sua semente, Deus prospere o seu caminho, Deus prospere os seus negócios, abençoe sua família. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.